Olá pessoal, vamos aqui para mais uma aula de física. Nessa aula a gente vai falar desses assuntos aqui: máquinas térmicas, vamos falar do rendimento de uma máquina térmica, a segunda lei da termodinâmica e vamos falar um pouquinho sobre máquinas frigoríficas. Máquinas térmicas, elas foram muito importantes principalmente para o desenvolvimento da primeira revolução industrial, né? Então as máquinas térmicas, elas têm muita aplicação prática. E essas máquinas, elas vão fazer o quê? Elas trabalham basicamente dessa maneira, elas convertem calor em trabalho. Normalmente elas transformam a energia interna de um combustível em energia mecânica, tá certo? Então elas vão ter o princípio da conservação de energia, né? Então vai ter a energia interna lá do combustível, aí essa energia interna, depois de uma transformação, ela vai se converter em energia mecânica, tá? Basicamente, todas as máquinas térmicas, elas funcionam em ciclos, tá? Ou seja, elas partem de um ponto, sofrem várias transformações e retornam ao mesmo ponto, tá? E normalmente ela tem a seguinte estrutura: elas têm duas fontes, tá? De temperaturas diferentes. Uma fonte quente, onde tem uma temperatura maior, e uma fonte fria, onde nós temos uma temperatura mais reduzida. Funciona basicamente dessa maneira aqui, ó. Temos uma fonte quente que vai fornecer calor, né, para a máquina, tá? E esse calor normalmente ele vai ser convertido em duas coisas, ó. Ele vai ser convertido em trabalho, e uma parte do calor vai se converter, vai continuar, na realidade não vai se converter, né? Ela vai ser desperdiçada, né, também em forma de calor lá para a fonte fria, tá? Então, recapitulando, ó, nós temos uma fonte quente que vai fornecer calor para o sistema, para a máquina. Esse calor ele vai se converter uma parte em trabalho e uma parte, digamos, vai ser desperdiçada também em forma de calor para uma fonte fria. As máquinas térmicas, elas todas, né, basicamente, elas utilizam energia em forma de calor lá da fonte quente, que a gente mostrou no slide anterior, e vai converter, né, esse calor em trabalho. E normalmente uma das coisas mais importantes é o cilindro e o pistão dessa máquina, tá? Por quê? Porque realmente eles é que vão pegar a energia de trabalho. Então, normalmente nessas máquinas, ó, vai ter um gás, né? E esse gás vai estar preso lá dentro do cilindro. E esse cilindro vai estar sob uma pressão, né? Ou seja, vai causar uma força, tá? E quando aquecido, esse gás lá dentro do cilindro, ele vai se expandir, tá? Devido a essa força, né, causada pela pressão, e ele vai deslocar o pistão e realizar o trabalho. Por isso que nas máquinas térmicas, o cilindro e o pistão são as peças mais importantes, né, para o funcionamento dessas máquinas. Temos aqui, ó, nos motores a combustão, né, nós temos um cilindro. O cilindro é esse conjunto aqui, ó. Aí tem válvulas, ó, nós temos normalmente uma válvula de admissão, uma válvula de escape, e aqui vai ter uma vela, ó. Então essa câmara, esse cilindro, né, que pode também chamar de câmara de combustão, ele vai estar dentro alojado um pistão, ó, que é essa partezinha aqui, ó, e esse pistão vai poder se deslocar para cima e para baixo, tá? Normalmente no motor a combustão tem 4 tempos, ó. O primeiro tempo, o que é que acontece? Essa válvula aqui vai abrir e ela vai liberar a passagem do combustível, né? Ou seja, combustível é que vai liberar a tal da energia química. Aí vem o combustível e também vai vir uma mistura, vai vir misturado com ar, tá certo? Então, normalmente nesse processo, quando nós temos a admissão, o meu pistão vai estar lá no ponto inferior, tá? Depois, o que acontece? Esse pistão vai se deslocar para cima, ele vai fazer uma compressão, né, nessa mistura de ar combustível. Quando ele vai comprimindo, galera, vai aumentando a pressão. Quando chega bem no topo, lá, o que acontece? Essa vela vai ocasionar uma faíscazinha, e essa faísca vai causar uma explosão. E essa explosão, o que acontece? Vai aumentar mais a pressão ainda, ou seja, vai aumentar a força, e essa força, ó, vai empurrar o gás lá para baixo, ou seja, vai empurrar o pistão, tá certo?
ele vai, desce e depois ele vai subir novamente, só que agora não vai abrir a válvula de admissão, vai abrir a válvula de escape. Então aquele gás lá, devido àquela explosão, né, o gás que foi queimado, né, o combustível foi queimado e transformou em gás, ele vai ser jogado aqui para fora, ó. Ele vai lá para o escape do carro, tá? Então, basicamente, ó, por isso que a gente fala que o cilindro e o pistão são as peças mais importantes, né, de uma máquina térmica. Então, como exemplo de máquinas térmicas, nós temos as máquinas a vapor, que são aquelas utilizadas em trens, navios, os motores de automóveis, né, que são muito importantes para as pessoas, né, para o transporte de pessoas, de matéria-prima, transporte de tudo, né? E também podemos citar também como exemplo os reatores nucleares. Vamos falar um pouquinho do rendimento de uma máquina. O que a gente entende por rendimento, tá certo? Veio da palavra render, tá certo? Digamos assim, a dona de casa vai fazer um bolo. Ela vai juntar vários ingredientes, tá? Aí ela vai botar depois lá no forno, né? Aí ele vai depois se transformar naquele produto acabado, no bolo que a gente vai se alimentar dele, né? Então, rendimento significa o quê? Ó? Vai ser o quanto aqueles ingredientes render no final das contas. Como assim, professor? Digamos que você pese todo o conjunto antes de botar no forno, né? Aí digamos que ele vai dar um valor. Aí no finalzinho, se você pesar novamente, o valor não vai ser o mesmo, vai ser um valor menor, tá? Ou seja, se tivesse rendido totalmente, você pesasse os dois no final, né, no início e no final, eles dariam o mesmo peso. Então teria um rendimento total. Mas normalmente, como não vai ter perdas, digamos, por exemplo, vai ter evaporação de líquidos ali, então aquele líquido vai embora, então ali, digamos, foi desperdiçado aquele, então não rendeu aquilo, né? Então o rendimento basicamente é só o que você aproveitou, tá certo? Aproveitou efetivamente. Então aqui o rendimento, na realidade, em relação a máquinas, ele mede a eficiência do funcionamento da máquina, tá? E normalmente as máquinas térmicas, elas costumam ter um rendimento baixo. Por quê? Porque é impossível, pessoal, converter totalmente o calor lá da fonte quente em trabalho, tá? Ou seja, parte do calor ele vai ser devolvido, né? Digamos que ele vai ser desperdiçado, né, na fonte fria. Tá aqui normalmente, ó, nós temos uma fonte quente, né? Essa fonte quente está numa temperatura maior do que a fonte fria, tá? Então a máquina térmica ela precisa de duas fontes, a fonte quente e a fonte fria para ter o funcionamento. Na fonte quente a temperatura, vamos chamar aqui T1, é maior do que a temperatura T2 da fonte fria. Então aqui nessa fonte quente ela fornece calor lá para a nossa máquina térmica, e a máquina térmica o que ela vai fazer? Ela vai produzir, né, um trabalho, e parte desse calor vai ser desperdiçado lá para a fonte fria. Ou seja, o rendimento, porque a parte útil da máquina térmica é o trabalho que ela realiza, tá? Então eu falei que o rendimento seria a parte útil que a máquina vai realmente aproveitar, tá? E uma parte vai ser desperdiçada. Por isso normalmente, ó, costuma ser baixo o rendimento das máquinas térmicas, tá? E se a gente for falar em forma, como é que eu determino, professor, o rendimento? O rendimento vai ser determinado da seguinte maneira: você vai pegar a potência útil, que no caso aqui da máquina térmica é o trabalho produzido por ela, e vai dividir pela potência total, que no caso a potência total é a energia que entra na máquina. Que a energia que entra é quem? É o calor que vem da fonte quente. Então, matematicamente, nós poderemos escrever desse jeito: ó, rendimento de uma máquina térmica é o trabalho que ela realizou dividido pela quantidade de calor 1, que é a quantidade de calor daqui da fonte quente. Aí aqui a gente pode tirar outras coisas, ó. A quantidade de calor que entra na máquina é Q1, né? Então isso vai ser convertido em duas coisas, ó. Então isso vai ser igual a trabalho mais Q2. Por que eu posso escrever isso? Porque a energia ela se conserva, ó. A energia final, que é Q1, tem que ser igual à energia final. E a energia final é quem? É o trabalho mais a quantidade de calor que vai ser desperdiçada na fonte fria.
Aí aqui a gente pode tirar o seguinte, ó, trabalho é igual a Q1 menos Q2, ó. Só é passar o Q2 para o outro lado que ele vai negativo, tá? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, para a gente achar uma outra relação do rendimento, a gente vai pegar esse valor aqui do trabalho e substituir nessa fórmula. Então se a gente substituir ali na fórmula, ficaria como? Trabalho, ó, vai ser igual, eu vou substituir, o trabalho não, rendimento, né? Deixa eu apagar aqui, ó. Vamos expressar essa forma do rendimento de outro jeito. Então, o rendimento vai ser igual... Quanto é o valor do trabalho que a gente vai substituir aqui na parte superior? Vai ser Q1 menos Q2. Isso tudo dividido por Q1, né? Que está aqui na fórmula. Q1... Aí aqui a gente faz o seguinte, ó. Vamos desmembrar aqui, ó. Vamos desmembrar aqui essa nossa relaçãozinha aqui, ó. Como é que eu posso fazer, ó? Eu posso transformar em duas frações, tá certo? Então rendimento, ó, vai ser igual, ó, vai ficar Q1 sobre Q1. Tô desmembrando, ó. Que o denominador, como ele é igual para as duas, dos dois termos lá do numerador, então eu posso desmembrar aqui, ó. Então vai ficar Q1 dividido por Q1 menos, né, Q2 sobre Q1. Pronto, aí finalmente como é que fica essa formulazinha aqui, ó. Quando eu dividir aqui, ó, Q1 dividido por Q1 dá 1. Então fica no final das contas, essa fórmula vai ficar desse jeitinho, ó. Q1 sobre Q1 dá 1, ó, e menos Q2 sobre Q1. Então, outra maneira da gente determinar o rendimento de uma máquina térmica é usando essa segunda relaçãozinha aqui. Então, dependendo do problema lá, ó, seria os valores que foram dados, você pode aplicar, né, ou essa primeira relação para achar o rendimento, que é o trabalho dividido por Q1, ou se eu tiver os valores da quantidade de calor da fonte quente e da fonte fria, nós usamos essa outra relação, ó. Rendimento é igual a 1 menos Q2 dividido por Q1. Vamos agora fazer umas considerações aqui sobre o rendimento das máquinas térmicas. A gente já viu que o rendimento, né, é a energia, está baseado na energia útil, né, dividido pela energia total. Então o rendimento aqui, ó, no caso a energia útil de uma máquina térmica, né, é o trabalho que ela realiza dividido pela energia que entra, né, que é a energia total, que é a quantidade de calor da fonte quente. Então, quanto maior for esse valorzinho aqui do trabalho, né, ou seja, quanto mais rendimento, quanto mais aproveitamento, né, da energia que foi doada ao meu sistema, maior vai ser o rendimento da máquina. Ou seja, quanto maior for esse valor aqui do numerador, que é o trabalho, tá, maior será o rendimento de uma máquina térmica. Como é que eu interpreto o valor do rendimento? Ó, digamos que uma máquina, você calculou isso aqui, ó, dividiu o trabalho por a quantidade de calor, deu 0,3. O que é que significa isso? Significa que o rendimento da máquina é 30%, ou seja, 30% do calor que foi fornecido à máquina, apenas 30% foi aproveitado na realização do trabalho, e os outros 70% foi jogado aqui na fonte fria, ou seja, perdeu 70%, foi desperdiçado. Aquilo que eu falei no caso do bolo, né? Digamos que a dona de casa pesou o bolo e deu 1 quilograma. Aí depois que ela fez o cozimento lá, então teve um desperdício, né? Evaporou algumas coisas, né? Líquido. E no final das contas, quando ela, depois do bolo pronto, ela foi medir novamente, pesar novamente, deu 500 gramas. Ou seja, ela aproveitou só metade, não. Então o rendimento mesmo do bolo, o que rendeu dos ingredientes, tudo foi só 50%, tá? Foi a metade, tá? Agora, a máquina ideal seria aquela em que todo o calor se transformasse em trabalho, né? Então, se isso aqui forem iguais, daria 1, ó. Ou seja, nós teríamos a máquina que o rendimento seria 1, ou seja, seria 100%. Teria aproveitado toda a energia que foi jogada nela, mas nós não temos normalmente isso. Vamos aqui um exercício, ó.
Da nossa página 115 do nosso livro lá, aula por aula, para completar um ciclo, determinada máquina térmica necessita de 600 joules, necessita receber 600 joules da fonte quente. Sabendo que o rendimento da referida máquina é 40%, calcule, tá? Item A, a quantidade de calor obtida em cada ciclo. B, e a quantidade de calor que é rejeitada para a fonte fria. Então vamos organizar aqui os dados, né? Então essa máquina, ela vai fornecer, né? Ela vai receber, ela vai ganhar 60 joules, né? Essa máquina térmica, ela ganha 60 joules de energia lá da fonte quente, mas apenas 40% dessa energia vai ser convertida em trabalho, tá? Então aqui, ou seja, ela não é a máquina ideal, né? A máquina ideal seria se tivesse um rendimento de 100%. Na realidade, galera, essa máquina ideal não existe. Então, às vezes, se aparecer lá em vídeos dizendo que encontraram a máquina perfeita que converte, isso é mentira. Pela física, isso é impossível, tá? Então, existe uma máquina teórica chamada máquina de Carnot, que ela é a máquina que teoricamente é uma máquina que tem um rendimento mais elevado, tá? Quase 100%, tá certo? Mas essa é uma máquina teórica, tá? E essa máquina só funcionaria se tivesse temperaturas muito baixas, a temperatura em torno do zero absoluto, que a gente sabe que é basicamente impossível, tá? Então aqui vamos para os cálculos. O item A, ele pede para a gente determinar o trabalho que a máquina realiza. Eu tenho dois valores aqui, ó, o Q1, né, que é o calor da fonte quente, e o rendimento. Então pelas fórmulas, né, o ideal é usar essa aqui, ó. Rendimento é igual a trabalho dividido por Q1, ó. Então nós queremos determinar o trabalho. Eu tenho o rendimento e tenho o Q1. Então tranquilo, dá para a gente aplicar essa formulazinha. Então o rendimento aqui é 40%, igual, repete o trabalho, e o Q1 é igual a 600. Tá? Agora, passando os 600 para o outro lado, ele vai multiplicando. Então, ó, o trabalho vai ficar 40% vezes 600. Então, a gente tem que tirar esse percentual de 600. Como é que eu tiro um percentual de um número, galera? Então, 40% significa que você vai multiplicar, ó, 40 vezes 600 e dividir por 100. Então, 40%, galera, significa uma fração em que o denominador é 100, ou seja, 40 por 100, que é 100, ó. 40 dividido por 100. Então, ó, multiplica 40 por 600, divide por 100. Aqui a gente já encontra um negócio legal aqui, né, ó, que dá para simplificar, ó. Dois zerinhos aqui, né, ó. Cancela dois zeros aqui, ó, com dois zeros de baixo. Pronto, ficou bem mais simples a nossa conta agora. Então vai ficar 40 vezes 6, né? Porque aqui embaixo é 1, né? Tudo dividido por 1 é ele mesmo. Então 40 vezes 6, né? 4 vezes 6, vai ficar 40 vezes 6. 4 vezes 6 dá 24 e acrescenta o zero. Então dá 240 joule. O item B, ele pede para a gente calcular a quantidade de calor que é rejeitada para a fonte fria. A gente viu, pelo princípio da conservação de energia, ó, todo o calor que é doado a uma máquina, né, térmica, ela vai converter em trabalho. Então esse calor aqui, ó, o Q1 vai se converter em trabalho mais uma parte de calor também que vai ser desperdiçada, tá? Então aqui, ó, nós vamos achar agora aqui o Q2, né, ó. O Q1 nós já temos, ó, que é 600, e nós temos o trabalho que a gente encontrou anteriormente, 240. Então só substituir aqui, ó. Q1 vale 600, o trabalho 240 mais o Q2. Passa agora o 240 para o outro lado, né, o outro membro da equação, então ele vai subtraindo, ó. Então 600 menos 240 igual a Q2. Fazendo a continha aí, galera, vocês vão encontrar que o Q2 é igual a 360. Muito desperdício, né? Desperdiçou 60% da energia, né, que a máquina recebeu. Então não é muito eficiente. Normalmente os rendimentos dessas máquinas térmicas é nessa faixa mesmo. Se bem que com o desenvolvimento assim, tecnológico, né, o homem tem buscado materiais melhores, né, tem reduzido o atrito. Uma das coisas que normalmente causa o desperdício, né, o desperdício da potência útil, da potência total de uma máquina, é o atrito, tá?
Então assim, se um dia talvez chegar a gente ter atrito quase zero, né? Então as máquinas elas vão ter um rendimento já bem muito mais elevado. Então um dos vilões, né, do rendimento das máquinas térmicas é o atrito, vai causar um baixo rendimento. Outro exercício aqui também do nosso livro ainda, ó, página 115, exercício 18. Ó. O funcionamento de uma máquina térmica é feito de tal forma que o ciclo ABCDA, desenhado na figura, representa a evolução do gás ideal utilizado pela máquina. Use as informações dadas pela figura e determine o rendimento dessa máquina, sabendo que em cada ciclo a quantidade de calor absorvida da fonte quente é Q igual a 18 vezes nRT. Nesse caso, considere o valor da temperatura em A. Tá. Então aqui nós temos esse gráfico aqui, ó, de pressão vezes volume. O que é que nós temos aqui? A máquina vai partir desse ponto A, onde ela tem um volume I, VI, né, e uma pressão PI. Aí ela vai sofrer uma transformação, ela vai lá para o ponto B. Lá no ponto B, o que foi que houve aqui inicialmente? O volume não mudou, né? O volume ficou VI, ó, nós temos uma transformação isovolumétrica, onde a pressão aumentou. Aí depois aqui do ponto B para o C, nós temos uma transformação isobárica. Por quê, professor? A pressão, ó, não muda. O que é que está acontecendo aqui? O gás vai sofrer uma expansão, ó, o volume dele vai aumentar. Estava em VI aqui no ponto B, ele passou a ser 3VI, ou seja, triplicou o volume. E aqui do ponto C para o ponto D sofre uma transformação novamente isovolumétrica, o volume constante, e nós vamos ter uma diminuição na pressão. A pressão estava 3, ó, tinha triplicado, né? Ela diminuiu agora 3 vezes, ó, ela passou a ser PI novamente. E aqui, ó, o gás vai sofrer outra transformação isobárica, onde a pressão vai ficar constante, ela vai ser PI, e o gás vai sofrer uma compressão, ó. Então, ó, a máquina voltou para o ponto A, ó, ela completou um ciclo completo. Isso aqui vai se repetir direto para essa máquina, tá certo? Então, vamos lá. Ele quer que a gente determine o rendimento dessa máquina, né? Então, aqui, ó, os dados que nós temos, ó, Q1 igual a 18 vezes nRT. E o rendimento, professor, eu não tenho nenhum valor. Como é que eu vou calcular o rendimento dessa máquina, tá? Vamos ver, vamos tentar uma forma da gente, sei lá, simplificar os termos, né? Então aqui nós vamos precisar, para calcular o rendimento, ó, essa forma. O rendimento é igual ao trabalho dividido pela quantidade de calor da fonte quente, ó, que nós temos aqui, ó, tá? E o trabalho, como é que eu calculo? Ó? Nós vamos lembrar lá da termodinâmica, né? Quando a gente tem um processo cíclico, né? Ou qualquer processo, né, onde nós temos o gráfico pressão vezes volume, tá? Para mim determinar o trabalho, galera, é só achar a área sobre essa figurinha aqui, ó. Essa figurinha é o que? Um retângulo. Então vamos calcular a área que é igual ao trabalho, ó. Então o trabalho vai ser a área de um retângulo é a base, ó. A base é esse valorzinho aqui, ó. Ou seja, vai ser 3VI menos VI, ou seja, dá 2VI, ó. E a altura do retângulo é esse outro lado verticalzinho aqui, ó. Esse lado vertical você pega o valor lá de cima, que é 3PI, menos o valor de baixo, que é PI, ó. 3PI menos 1PI dá 2PI, ó. Pronto, agora a gente multiplica os números aqui, ó. 2 vezes 2 dá 4, então vai ficar 4VI vezes PI, ó. Agora detalhe, galera, aqui é o seguinte, ó, VI, PI, só que quando eu substituir aqui, ó, esses termos aqui não dá pra gente assim cancelar, tá certo? Mas a gente lembra lá da equação de Clapeyron, né, quando a gente estudou os gases, ó, que a gente pode envolver essas duas variáveis, ó. Ó, P vezes V, ó, que é o que nós estamos vendo aqui, ó, que é VI vezes PI, que eu posso inverter, né, a ordem dos fatores não muda o produto, ó. Então aqui poderia ser PI vezes VI, ó, que é o valor aqui, ó, que a gente pode obter lá da equação de Clapeyron, ó. P vezes V igual a nRT. Ou seja, turma, a gente tem esse valorzinho aqui, ó. Esse valorzinho ali, ó, que é esse, né, P vezes V é igual a quanto? nRT. Então posso substituir esse termo lá na nossa relaçãozinha matemática, ó. Então fica agora aqui, ó, 4 vezes, ó, então nós substituímos, ó, PI vezes VI, ó, por nRT.
Por quê? Porque essa relação equivale lá à nossa equação de Clapeyron. Pronto, observa aqui como ficou legal agora, ó, nRT, e lá aparece nRT também, ó. Isso vai permitir que a gente simplifique, né, o nosso cálculo. Então aqui, vamos lá, rendimento vai ser igual ao trabalho, ó, o trabalho nós calculamos aqui, ó, deu 4nRT, ó, e o valor da quantidade de calor da fonte quente, que é 18nRT. Olha como ficou legal aqui, ó. Dá para simplificar todo esse termo, ó, porque ó, eu dividindo isso por isso dá 1, ó. Então, isso aqui vai embora, ó. Então vai ficar 4 sobre 18. Fazendo essa continha aí, galera, a gente vai encontrar 0,22, ou seja, multiplicando isso aqui por 100, né, para expressar em forma de rendimento, ou seja, se eu fosse transformar isso aqui numa fração, ficaria assim, ó, ficaria 22 sobre 100. 22 sobre 100. Por que, professor? Porque é que nós podemos fazer assim, para eliminar essa vírgula aqui, ó, o que é que nós vamos fazer, ó? Multiplica por 100 em cima. Quando eu multiplico por 100, eu tenho que dividir por 100, né, para não afetar aqui o resultado. Então, 22 por 100, ó, isso aqui em forma de porcentagem tem 22%, tá certo? Então aqui o resultadozinho final, ó, 22%. Isso é o rendimento dessa máquina térmica aqui, ó, beleza? Deixa eu apagar para a gente continuar aqui. Vamos agora falar da segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, digamos que é uma das mais importantes, por quê? Porque ela tem muita aplicação em máquinas, tá? Ou seja, e as máquinas é que, digamos, são usadas na prática, tá? E essa segunda lei, ela tem muito a ver um pouquinho com a questão do rendimento dessas máquinas, tá? Então, ó, é a lei, né, da termodinâmica que tem mais aplicação nas máquinas, né, que são usadas principalmente em indústrias, tá? Pois trata diretamente do rendimento delas. Então aqui nós temos uma máquina, vamos exemplificar, ela vai receber essa quantidade de energia da fonte quente, né? Ela vai realizar esse trabalho, né? E esse trabalho, né, ela vai movimentar essa máquina, né? E ela vai ser usada lá, sei lá, para escoar uma matéria-prima, para fazer várias coisas, tá? Pode ser usado como uma prensa, né, para conformar uma peça aqui embaixo, né? Então tem várias utilidades, tá certo? Então aqui, ó, essa segunda lei da termodinâmica, ela foi enunciada de duas formas diferentes, né? Que na realidade depois, se a gente for analisar, tem a ver, embora sejam diferentes, eles têm assim uma relação, eles têm uma relação um com o outro. Então nós temos dois enunciados, que é um de Clausius e um de Kelvin Planck, tá? Então a gente vai falar um pouquinho de cada enunciado desse. Então o primeiro enunciado, que é de Clausius, diz que o calor não pode fluir de forma espontânea, de forma natural, né? O calor flui, digamos, ele vai fluir sozinho, naturalmente. Então o calor não pode fluir de forma espontânea de um corpo de temperatura menor para um outro corpo de temperatura mais alta. Então o fluxo do calor, ele não pode acontecer desse jeito, ó, do corpo frio para o corpo quente. Então é bom a gente até salientar esse termo aqui, espontâneo. Então quando nós tivermos um processo assim natural, que ele acontece sozinho, tá? O calor, ele vai se fluir sempre de onde? Da fonte quente para a fonte fria, tá? Então aqui, ó, o calor vai ser transferido de forma espontânea do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Isso nós falamos bastante quando a gente começou a estudar o calor, né? O calor ele não necessita de corpos a temperaturas diferentes, ó. Mas como é que funciona a troca? Ó? O corpo de maior temperatura, digamos que ele tem uma energia térmica maior, ele vai ceder energia para o corpo que tem menor energia, tá? Então, pela lei pelo enunciado de Clausius, né, a segunda lei da termodinâmica, ó, diz que o calor só pode fluir espontaneamente, ó, do corpo quente para o corpo frio. Já, professor, acontece o inverso assim na prática? Tem uma troca de energia
corpo mais frio ou mais quente? Tem, sim. Só que lá, galera, ele não vai ser espontâneo, vai ter que ter alguma coisa fazendo com que o processo aconteça. Nós chamamos isso de um processo forçado. Ó. Vai ter um agente externo realizando o trabalho sobre esse sistema para que o processo aconteça, né, da fonte fria para a fonte quente. Então esse é o primeiro enunciado. O segundo enunciado, que é de Kelvin Planck, ele está relacionado com o tal do rendimentozinho lá da máquina. Então é impossível se construir uma máquina que, operando em ciclos, né, termodinâmicos, converta toda a quantidade de calor recebido em trabalho. Tá? Ou seja, se não converte toda a energia em forma de trabalho, nós não vamos ter uma máquina com rendimento 100%, tá? Então todo o processo em toda máquina, galera, vai ter uma perda, tá? Por isso que eu falei que se verem vídeos aí dizendo que tem uma máquina perfeita, tá? Então isso aí vai não vai, digamos, pela ciência, né? Não vai de encontro à ciência. Então ele vai então não vai ter base científica, então isso aí está errado, tá? Então todo processo tem perda, tá? Pois não é possível, né? Impossível que um dispositivo térmico tenha rendimento de 100%. Por menor que seja, né, a perda, né? Por menor que seja, vai ter sempre uma perda, né? Ou seja, vai ter sempre uma quantidade de calor que não vai se transformar em trabalho, ela vai ser jogada fora. Como lá na máquina, no motor, né? Uma parte do calor não vai ser jogado lá para o escape do carro, tá? Então ali é um calor que foi desperdiçado, foi jogado fora. Então toda máquina térmica, parte do calor recebido, ou seja, aquele que vem da fonte quente, que não foi convertido a trabalho, ele vai ser jogado aonde? Vai ser jogado lá na fonte fria, ou seja, vai ser rejeitado durante o processo. Nos automóveis, tá? Esse calor rejeitado vai para onde? Vai, como eu estou falando, vai para o sistema de escapamento, ele vai ser jogado fora, ali vai ser desperdiçado. Então se nós não tivéssemos um desperdício, né, todo aquele calor ficaria lá dentro do motorzinho, né? Aí nós teríamos um rendimento de 100%. Vamos para um exemplo. Da UFAL, Alagoas, Universidade Federal de Alagoas, analisa as proposições a seguir. Ó. Máquina térmica é um sistema que realiza transformação cíclica, beleza, né? Depois de sofrer uma série de transformações, ela retorna ao estado inicial. Toda máquina cíclica, ela funciona desse jeito, né? Parte de um ponto, passa por várias transformações e retorna ao ponto inicial, né? O segundo afirmativo aqui, ó. É impossível construir uma máquina que transforme integralmente calor e trabalho verdadeiro, né? Isso aqui refere-se à primeira lei da termodinâmica, né? E pelo enunciado de Kelvin Planck, né? Então, não temos máquina térmica que tem rendimento de 100%. O calor é uma forma de energia que se transfere espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, verdadeiro, né? Então o processo, quando é espontâneo, o fluxo dele sempre tem que ser desse jeito, ó. Corpo de maior temperatura para o corpo que tem uma temperatura mais baixa. Outro item, é impossível construir uma máquina térmica que tenha um rendimento superior da máquina de Carnot, operando entre as mesmas temperaturas. Verdade, ó. Aqui nós não falamos da máquina de Carnot, né? Mas a máquina de Carnot é uma máquina teórica, onde ela, digamos que tem o rendimento maior possível, tá? Então, nós não podemos, é impossível construir uma máquina no dia a dia, né, que tenha um rendimento maior do que essa máquina teórica. Normalmente a teoria, né, a gente, quando vai resolver um exercício, só diz despreze o atrito, tá? Então a gente despreza o atrito, mas na prática esse atrito vai existir, tá? Porque se a gente não desprezar o atrito, galera, o cálculo vai dar um negócio gigante, normalmente nesses cálculos de problema de física. Então é verdadeiro, né, ali é impossível construir uma máquina com um rendimento superior à máquina teórica de Carnot. Quando um gás recebe 400 joules de calor e realiza um trabalho de 250 joules, sua energia interna sofre um aumento de 150. Vamos relembrar lá da primeira lei da termodinâmica, ó. Calor que uma máquina ganha, ó, ele vai se converter em trabalho e vai variar a energia interna, tá?
Ou seja, turma, se eu pegar o valor daqui, ó, o trabalho mais o ΔU tem que ser igual à quantidade de calor que a máquina recebeu. Vamos ver aqui se isso é verdadeiro. Então essa máquina ela realizou um trabalho, ó, de quanto? 250 joules. Então vamos substituir o trabalho, ó, 250 mais quanto é a variação da energia interna aqui que a máquina também sofreu, ó. A energia interna aumentou 150, então aqui 150. Então vamos somar os dois, né? Ó, 150 com 250, galera, nós vamos encontrar quanto? Nós vamos encontrar exatamente quanto? 400, tá? Então quantidade de calor é igual a 400 joule. Tá certo? Aqui tá, né? Ó. Então, ó, o gás recebeu 400 joules, ó. Exatamente, ó. Ele recebeu 400 joules e essa quantidade de calor se converteu, ó, em trabalho e variou a energia interna. Então, aqui também é verdadeiro. Então, todos os itens aqui estão corretos. Se os valores que foram dados do trabalho do ΔU fossem diferentes de 400, né? Então, estaria falso. Então aqui foi só para a gente conferir, né, se realmente se encaixou lá dentro da primeira lei da termodinâmica. Pronto, agora vamos falar de máquinas frigoríficas, tá? As máquinas frigoríficas, digamos que elas vão funcionar diferente um pouquinho lá da segunda lei da termodinâmica. Normalmente as máquinas frigoríficas, elas vão funcionar o seguinte, elas vão retirar calor da fonte fria e esse calor vai se transformar na realidade, um trabalho foi realizado na máquina, ela retirou calor da fonte fria e jogou e liberou uma parte de calor para a fonte quente. Professor, mas isso não vai violar a segunda lei da termodinâmica? Vamos já ver se viola mesmo. Então as máquinas térmicas, elas são dispositivos que convertem trabalho em calor. Ela funciona no sentido contrário agora. Lá a máquina térmica, ela pega o quê? Pega o calor e converte em trabalho. Aqui a máquina frigorífica faz o inverso. Ela realiza um trabalho que vai se converter em calor. Então são máquinas que retiram calor da fonte fria e devolvem calor para a fonte quente, ou seja, o calor está migrando da fonte fria para a fonte quente. Então isso aqui está se contradizendo lá a segunda lei da termodinâmica, tá? Então tá aqui, ó, o funcionamento da máquina térmica é o seguinte, ó, ela realiza um trabalho aqui, ó, o gás, né, da máquina térmica realiza um trabalho e ela vai retirar calor dessa fonte fria, né, e vai jogar um pouquinho desse calor lá, então ela vai devolver esse calor lá para a fonte quente, né, ó. Então nós vamos ter o seguinte, essas duas energias aqui, ó, trabalho mais a quantidade de calor da fonte fria tem que ser igual a quantidade de calor da fonte quente. Isso aí muito parecido àquela formulazinha lá que a gente viu lá anteriormente, né? Ó, o trabalho do gás, ó, vai ser igual o trabalho do gás mais o calor da fonte fria, que é o Q2, ó, vai ser igual a quantidade de calor, né, que vai ser rejeitado lá para a fonte quente, tá? Mas, professor, isso aqui realmente viola a segunda lei da termodinâmica, tá? Então, mas não viola, sabe por quê? Ó? Lembra quando a gente falou da troca de calor, né? Quando ela é espontânea, ela vai da fonte quente para a fonte fria, mas aqui está o contrário. Só que, galera, aqui não é espontâneo, ó, não é espontâneo, tá? Então, quando não é espontâneo, eu posso ter realmente um processo forçado. Por quê, galera? O trabalho realizado aqui pelo gás através de um equipamento chamado compressor, ou seja, é um trabalho aqui que foi forçado, tá? Teve um agente externo. Vamos até colocar aqui, ó, teve um agente externo que foi o compressor que realizou um trabalho, ó, sobre o gás. Aí esse trabalho realizado sobre o gás retirou o calor da fonte fria e jogou o calor lá para a fonte quente. Então não viola
é a segunda lei da termodinâmica. Por quê? Termodinâmica, ela diz que o processo é espontâneo, só que aqui não é espontâneo, tá? Muita gente pode pensar, mas aqui se eu afirmo uma coisa e depois mostro outra, não. Então aqui não é espontâneo, então não viola realmente a nossa segunda lei da termodinâmica, tá? Então continuando aqui. Então as máquinas frigoríficas normalmente são máquinas que elas refrigeram, né? Então um grande exemplo são as geladeiras, né? Os refrigeradores, ó. Então a geladeira doméstica que a gente usa em casa é um grande exemplo, né? Um bom exemplo de uma máquina frigorífica, tá? Então nós temos uma fonte fria aqui da máquina, que ela está dentro da geladeira, ó. Então lá, o que acontece? O compressor ele vai trabalhar, né, o gás que está dentro lá dessa canalização, dessa tubulaçãozinha, né, o compressor vai realizar um trabalho sobre ele, vai comprimir esse gás, ele realiza um trabalho, aí ele vai retirar calor lá de dentro, né, ó, lá da fonte fria, e vai jogar aqui fora, ó, que é a fonte quente, ó. Então a fonte fria é o congelador e a fonte quente é do meio ambiente, tá, que é o condensador, tá? Essa parte de dentro, galera, é o evaporador, que fica friozinho, é a fonte fria, tá? E o trabalho vai ser realizado pelo compressor. Então por isso que é forçado, né? O compressorzinho que faz com que o processo aconteça em sentido inverso, né, do convencional, né, do espontâneo. A troca de calor ela vai acontecer do ambiente frio para o quente, né, devido à ação do compressor. Pronto, tem um agente externo, né? Então assim não viola a segunda lei da termodinâmica. A gente já tinha até comentado assim de um modo geral como é que funciona a geladeira, tá certo? Então se quiser vocês podem rever, né, uma das aulas lá que a gente falou sobre isso. Agora as máquinas frigoríficas, galera, a gente normalmente não fala de rendimento, a gente fala de eficiência, tá? Então aqui no caso, ó, as trocas de calor, né, vai acontecer de onde? Dessa parte aqui, né, ó, do evaporador, ó, onde vai ser retirado o calor de dentro lá do ambiente. Galera, vamos relembrar, ó, quando você tira calor de um corpo, ele vai ficar mais frio, tá certo? Então, vou ter várias coisas dentro da geladeira, que normalmente, sei lá, quando você coloca numa temperatura maior, então o que acontece? Vai ser retirado o calor deles, vão ficar mais frio, só que esse calor ele vai ser jogado para onde? Vai ser jogado lá para fora, ó, lá para o condensador, onde a partezinha fica quente, lá na parte externa da geladeira, tá? Às vezes a galera coloca coisas lá para secar, né? Que é errado, né? Isso vai atrapalhar o rendimento, não é nem o rendimento, vai atrapalhar a eficiência da máquina. O ideal também é que essas tubulaçãozinhas fiquem limpas, né? Porque se tiver sujeira ali, fica tipo isolando, né? Aí quando isola, né, esse calor não vai ser realmente jogado fora, ele vai ficar retido ali, tá certo? Então aqui o compressorzinho, ó, é o elemento que vai produzir o trabalho para que aconteça a troca lá de dentro da geladeira com a parte de fora. Então a eficiência de uma máquina térmica vai ser a relação entre a quantidade de calor que foi retirada da fonte fria e o trabalho externo necessário para essa transferência. Então matematicamente aqui, ó, que a eficiência vai ser igual à quantidade de calor retirado da fonte fria dividido pelo trabalho. Ou seja, galera, a gente vai buscar sempre a maior eficiência numa máquina. Então, para uma eficiência ser maior, essa quantidade de calor aqui, ó, o Q2 que foi retirado, então quanto mais calor eu tiro lá da fonte fria, tá, maior vai ser a eficiência da máquina. Ou seja, quanto mais a gente refrigera os ingredientes que estão dentro da geladeira, maior é a eficácia, né, a eficiência da máquina. E uma observaçãozinha aqui, ó, as máquinas térmicas normalmente o rendimento dela vai ser 1, né, ou seja, 100%. Mas as máquinas frigoríficas, o valor pode ser maior do que 1, tá? Então a eficiência de uma máquina frigorífica pode ser maior do que 1, não sendo expressa em porcentagem, tá? Então nós vamos expressar sempre a eficiência de uma máquina térmica sempre por um número ou inteiro ou decimal, tá? Nós não vamos expressar em forma de rendimento, porque uma máquina não pode render 200%, por exemplo. Pode não, né?
200% é como se eu tivesse originado mais energia da máquina. Isso é impossível, né? Pelo princípio da conservação de energia. Agora vamos para um exemplo. Tem-se uma máquina térmica frigorífica que realiza durante um ciclo completo um trabalho de 4 vezes 10 a 4 joules. Relembrar também que as máquinas frigoríficas também são, elas também, o funcionamento delas são em processos cíclicos, aqueles processos repetitivos. E essa máquina aqui, ela cede à fonte fria 12 vezes 10 a 4 joules. Com essas informações, calcule a eficiência da máquina térmica e marque a opção correta. Organizando aqui as informações, né? Nós temos aqui o trabalho que foi realizado pela máquina, 4 vezes 10 a 4 joules. Nós temos a quantidade de calor, né, que foi cedida pela fonte fria, que foi retirada, né? A gente poderia até botar esse termo, retirado da fonte fria, 12 vezes 10 a 4 joules. Ou seja, o compressor lá da geladeira, ele realizou um trabalho de 4 vezes 10 a 4 subjoule, e esse trabalho permitiu que se retirasse essa quantidade de calor, né, lá de dentro da geladeira, tá? E ele quer que a gente determine a eficiência dessa máquina, certo? Então o valor da eficiência é igual à quantidade de calor que foi retirada da fonte fria dividido pelo trabalho. Então, fazendo as substituições aqui, calor retirado lá da fonte fria, 12 vezes 10 a 4, né, que é 2, dividido pelo trabalho, que é 4 vezes 10 a 4. Aqui nós já podemos fazer uma simplificação, né, que vai facilitar a nossa vida. 10 a 4 com 10 a 4, então isso aí dividido um pelo outro dá 1, então vai sumir, né, então vai sobrar aqui, 12 dividido por 4. Então, dividindo aí, nós vamos encontrar 3, né, Então, a eficiência dessa máquina é igual a 3. Tá ok? Simples também, né, galera, a gente fazer esses cálculos aqui, tá? Então, galera, a gente encerra aqui a nossa aula de hoje, a segunda lei da termodinâmica, máquinas térmicas e frigoríficas. Então, um abração aí, estudem, tentem fazer outros exercícios e até a próxima.